Olá, galerinha do bem, como vocês estão? Hoje nós vamos estar falando sobre números. Vamos estar conversando um pouquinho, né? Refletindo sobre números, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 10, amém? Nós vamos falar sobre a ira do Senhor contra Miriam. Miriam salvou Moisés do rio Nilo, né? Ficou de olho, na verdade, quando Moisés ficava submerso às águas, quando a mãe dele teve que se desfazer, né, de Moisés. Miriam, ela era profetisa, foi profetisa, né? Miriam fez muitas, mas muitas coisas para o Senhor, né? Ela era ungida, uma mulher ungida do Senhor, né? Tinha ministério. E aí o que acontece? Chegou um certo momento da vida de Miriam em que ela teve ciúmes, teve inveja de Moisés, de seu irmão Moisés, né? Por quê? Porque o Senhor, ele falava diretamente com Moisés, falava através de Moisés, e Miriam sentiu ciúmes, né? Ungiu 60 homens, e aí Miriam, por ela ter feito tantas coisas para o Senhor, muitas das vezes acontece isso, né? Na minha vida, na sua vida, a gente achar que porque nós fazemos algo para o Senhor nos deve alguma coisa, mas não é assim. Né? O Senhor, ele não nos deve nada, nada. Nós, por misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos, ele nos usa, ele não precisa da gente, tá? Somos nós que precisamos dele. Mas ele nos deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Para nós estar trabalhando para ele, ganhando almas, né? Cada um com o seu ministério. E Miriam, por ter feito tantas coisas para o Senhor, chegou numa fase em que ela falou: mas o Senhor, será que o Senhor não fala através de mim? Né? Se o Senhor fala através de Moisés, o Senhor também pode falar através de mim, né? E com muitos ciúmes, né? Ela foi e apontou que Moisés não poderia se casar com a Coxita, né? Mas esse não era o verdadeiro motivo pelo qual ela estava, né? Ela não estava tentando defender Moisés para que ele não se casasse com uma pessoa errada, né? Na verdade, era puro ciúmes e pura inveja. E o Senhor, e nós pensamos, muitos de nós pensamos, que o Senhor, quando nós pedimos algo para o Senhor, quando nós fazemos as nossas orações, o Senhor, ele sabe, a gente pode enganar qualquer pessoa aqui na terra, mas o Senhor a gente não consegue enganar. O Senhor, ele lê, ele ouve até os nossos pensamentos. Até aquilo que a gente não falou, o Senhor sabe, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Então Miriam, ela não estava preocupada com quem Moisés iria se casar ou não. Se ele realmente poderia se casar com ela. E o que Miriam faz? Ao invés de Miriam chegar, se realmente ela estivesse preocupada com Moisés, ela chegaria no Moisés e ia falar: Moisés, você não pode se casar com ela, né? Mas não, o que Miriam fez? Ela foi falar com o Senhor? Não, ela não foi falar com o Senhor. Ela não falou com o Senhor. Ela não falou com Moisés, que era, né, a pessoa no qual ela se dizia preocupada. O que ela foi fazer? Foi fazer fofoca com Arão, né? Foi lá acender a faísca em Arão. E aí o que acontece? Isso acontece muitas das vezes. Se você tem um problema com uma pessoa, se algo aconteceu, ou se você realmente quer defender essa pessoa, está preocupado com ela, vai diretamente na pessoa, converse com o Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar ao Senhor: Pai, eu devo falar isso, eu devo fazer isso, eu devo alertar isso, né? E depois chega na pessoa, na própria pessoa, não fica incentivando contendas, né? Fofocas. O Senhor, ele não se agrada disso. E a prova de que o Senhor, ele não se agrada disso é que o próprio Senhor vem e ele mesmo fala: você como assim, você nem se preocupou, né? Vocês nem se preocuparam, que nem Arão, e nisso eles fazendo as fofocas, né? Eles lá fazendo a fofoca de Moisés, que era ungido do Senhor. A gente não pode, a gente tem que pensar no que a gente fala da criação de Deus, e principalmente do ungido do Senhor.
sabe? Não fique fazendo contenda, fofoca, sabe? Setas inflamadas contra as pessoas, de Deus, né? Tem um problema? Vá até essa pessoa e fala, né? Seja homem, seja mulher, e chega, e tudo se resolve na base de uma conversa. Então, se você está vendo, se realmente fosse esse o foco de Miriam, chegue na pessoa e fala, olha, isso não é legal, né? Isso assim, 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 assim. E se resolve, não fica fazendo fofoca nos bastidores, sabe? Levantando calúnias contra os servos do Senhor, contra qualquer pessoa, principalmente contra os ungidos do Senhor, né? E aí o que acontece? E aí Deus fala, você nem se preocupou em falar de Moisés. Você é como se você estivesse falando de qualquer pessoa. Você está falando de um ungido, de um escolhido do Senhor. O Senhor fala, você nem se preocupou em falar de Moisés, do meu escolhido, no caso, o Senhor, né? Falando. E o que acontece com Miriam? Porque assim, tudo que você planta, você colhe, né? Não adianta você plantar limão e colher maçã. E querer colher maçã, porque não vai. Plantou limão, vai colher limão. Entendeu? E Miriam plantou contenda, plantou o mal e colheu lepra. Ela ficou leprosa. Mas o Senhor fez isso para humilhar ela? Não foi para humilhar ela. Foi para ela voltar a ser aquela pessoa que ela tinha sido para o Senhor. O Senhor a ungiu, o Senhor a escolheu, entendeu? E ela vai se livrar da lepra depois do arrependimento, entendeu? Vai se livrar da lepra depois do arrependimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que hoje, né, se há fofocas e contendas, corta agora, sai desse meio, sabe? Sai desse meio, porque onde há bolor, vai contaminando, entendeu? Corta o mal pela raiz, antes de você ficar leproso ou leprosa, entendeu? Antes de nós ficarmos leprosos, que a gente pode a nossa língua, entendeu? Porque o Senhor, Ele te chamou assim como chamou Miriam, assim como chamou Arão, assim como chamou Moisés, destinou a cada um o seu propósito. Não queira pegar para você, Miriam, o que é de Moisés. O que é de Moisés é de Moisés, o que é seu, Miriam. Entendeu? É isso, irmãos. Que hoje nós possamos cuidar daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, daquilo que é nosso. Fazer com zelo, com amor, aquilo que é seu. E deixar para o irmão fazer aquilo que ele foi escolhido com amor. Deixa ele fazer. E que nós possamos nos santificar cada dia mais e nos afastarmos das contendas. Entendeu? É isso que eu queria falar com os irmãos. Isso foi uma reflexão para o meu coração, para o seu coração, e que nós possamos, nós todos, fazer bom uso da palavra do Senhor. Fica na paz.